Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Saúdo mais uma vez a igreja, desejando um feliz ano novo, um ano novo cheio da presença do Senhor e dos agires de Deus, que recebamos um novo batismo, um batismo de amor, um batismo de graça, um batismo de discernimento. Nós vamos abrir nesse primeiro culto de oração do ano, vamos abrir nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 3, apenas o versículo 3. O contexto é bem maior, mas nós vamos ler apenas o versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor fala de fato na sua palavra, sem as interferências das interpretações humanas, mas que possamos compreender, discernir, enxergar aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós neste primeiro culto de oração do ano. Fala, Senhor, porque o teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós já vínhamos falando há muito tempo, há vários meses, a respeito da necessidade de discernimento por parte do povo de Deus. O apóstolo Paulo diz que precisamos procurar com zelo os melhores dons. E eu acredito que o amor, a fé e o discernimento do Espírito são dons que nós não podemos prescindir deles para nossa própria sobrevivência neste planeta caído. Este versículo ele encabeça um dos maiores, ou talvez o maior período da Bíblia. Vai do versículo 3 ao 14, sem um ponto sequer, a não ser o ponto final. E a gente, quando lê esse versículo, quase que falta o fôlego. Parece-nos que o apóstolo Paulo foi tomado de um êxtase indizível ao perceber tais revelações acerca das bênçãos espirituais já recebidas em Cristo, que ele mal consegue parar e respirar ao dizê-las. E eu queria chamar sua atenção, especialmente você, que só enxerga a bênção do ponto de vista material. Todas as bênçãos materiais, elas são perecíveis, elas são limitadas e elas permanecerão aqui. Elas não nos seguem para a eternidade. E o desejo do meu coração é que hoje haja um abrir de olhos, que neste primeiro culto de oração do ano nós não oremos por nada além do discernimento que nós tanto necessitamos. Outro dia eu quase infartei. Eu não costumo assistir aos programas ditos evangélicos pela mídia, especialmente pela televisão. Mas outro dia, quase sem querer, eu liguei e tinha lá um sujeito pregando num pretenso programa evangélico, e aquele camarada, ele dizia o seguinte: todas as bênçãos já nos foram doadas, elas estão todas sobre as nossas cabeças. Presta atenção, em nome de Jesus, para que você não seja ludibriado. Aí ele dizia, precisamos reivindicar que elas desçam, determinar que elas desçam. E ele ainda acrescentava: não nascemos para ser pobres, o Senhor, o nosso Deus e Pai, é o dono do ouro e da prata,
e Ele já nos deu, mas precisamos ir lá buscar o que já é nosso. Gente do céu, quanta heresia! Aquela multidão imensa, tomada de uma verdadeira histeria coletiva, aos gritos, berrando palavras de ordens, ditadas por aquele pseudo-líder cristão. O povo dizia que eu ordeno que a minha bênção desça agora em nome de Jesus. Eu parei e chorei. Não tinha outra coisa a fazer a não ser chorar e clamar pela misericórdia do Senhor. Não confundamos nunca, mas para isso precisa ter discernimento, unção com persuasão. Enquanto a unção é o poder de Deus em ação, sobretudo e especialmente para convencer o pecador da justiça, do juízo e do pecado, desvendando-lhe os olhos para que se arrependa e enxerguem o Cristo. A segunda, quando usada para o mal, e tem sido sempre usada para o mal, é a capacidade humana de convencer com palavras e ações teatrais os tolos, visando interesses próprios. Essa tem sido a arma letal dos políticos, com a qual tem assassinado a capacidade crítica de seus eleitores de se contrapor ao que eles dizem. A gente está entrando no ano eleitoral e nós precisamos, eu repito, mais do que nunca, do discernimento do Espírito. Eu falo para crentes, de verdade, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, justificados pela fé em Cristo Jesus. Não estou falando de religião, estou falando de intimidade com o Cristo vivo. E pelo visto, não são apenas os políticos que fazem uso dessa arma letal. Multidões que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda, como os habitantes da Nínive dos dias do profeta Jonas. Essas multidões têm sido arrastadas pelas falácias dos espertalhões. Acorda, povo de Deus. Abre os olhos, povo amado do Senhor, para de dar atenção àqueles que querem usar você para se dar bem. E são muitos. Aí a gente volta para o versículo. O versículo cita que todas as bênçãos já nos foram doadas, as bênçãos que dizem respeito à vida e à piedade. Que bênçãos são essas? Primeira, o versículo 4 diz que fomos escolhidos no Senhor antes da fundação do mundo. Antes que nós fôssemos sequer gerados. Antes que o mundo fosse mundo. O Senhor já tinha nos escolhido antes mesmo de fundar o próprio mundo. A maior das bênçãos. Presta atenção. Segunda bênção, citada nos versículos 5 e 6, fomos predestinados para Deus como filhos amados. Já havíamos sido predestinados para Deus como filhos amados. Terceira bênção, versículo 7, fomos libertos pelo sangue de Jesus. Esse sangue remidor, esse sangue libertador está sobre nós, nos libertou e está sobre nós como um escudo santo a nos proteger de todas as ações malignas. Em quarto lugar, ou a quarta bênção, também no versículo 7, diz que tivemos os nossos pecados perdoados segundo a riqueza da sua glória. Os nossos pecados foram perdoados, apagados e lançados na profundeza do mar. E eu ouso dizer que o Senhor ainda pôs uma placa, é proibido pescar. A quinta bênção, versículos 11 e 12. Fomos feitos herança bendita do Senhor para vivermos para louvor da sua glória. O Senhor não fez todo esse arrazoado, o Senhor não programou tudo isso
para nos largar a nossa própria sorte, para que nós façamos aquilo que dá na nossa telha, dá na nossa cabeça. Não, nós fomos vivificados, feitos heranças benditas do Senhor, para vivermos para louvor da glória de Deus. Quer vivamos, quer morramos, que seja para a glória de Deus. Que os nossos atos sejam atos de amor para a glória do Senhor. A sexta bênção. E ainda recebemos o selo do Espírito Santo de Deus, diz os versículos 13 e 14, como garantia da nossa redenção. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E diante de tal revelação, não nos surpreendemos com o enlevo do apóstolo Paulo ao escrever estas palavras. As palavras de Paulo também encontram eco nas palavras de São Pedro, em 2 de Pedro 1, de 3 a 4, aquele apóstolo diz: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes ou coparticipantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Não há nada que entristeça mais do que ver um servo de Deus que frequenta uma igreja séria, doutrinária, bíblica, sair feito maluco de Herodes a Pilatos, ouvindo aqui, ouvindo ali, ouvindo acolá, sem discernir o que ouve. Isso tem sido sério demais. E tem criado uma colcha de retalho espiritual na cabeça de muitos. Nós precisamos ter a nossa fé alicerçada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Se o Senhor tiver propósito que tenhamos bens materiais para ajudar na obra dele, nós teremos. Mas se não tiver, o Senhor trará o suficiente para seguirmos em frente e para viver nesse mundo caído. E assim glorificar o nome santo do Senhor. O povo do Senhor continua sofrendo por falta de conhecimento. Que o Senhor nos visite hoje, através dessa palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Se você só enxerga a bênção do ponto de vista material, de carros novos, de casas e casas e casas, de amealhar dinheiro, eu sinto muito, você não se converteu. Você precisa de regeneração do seu espírito morto. E a minha oração hoje é que o Senhor desça um batismo de sabedoria e discernimento espiritual para a sua vida, que me ouve no dia de hoje. Que nós adentremos o novo ano com esse novo batismo. E que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Senhor fala para os seus filhos no dia de hoje. Que a graça nos assista, que a graça nos recompense, que a graça nos torne vivos no Senhor e espertos, vigilantes, no sentido de entender aquilo que tem sido tramado lá fora para atrair você. Cuidado, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Te agradecemos por todas as bênçãos já ordenadas sobre nós. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, todos nós possamos enxergar aquilo que já nos foi doado,
todas as bênçãos que já nos foram doadas, que dizem respeito à vida e à piedade. Ó Deus amado, fala ao nosso coração, visita os enfermos, visita os que estão em litígio, visita os que estão fracos na fé, renova a esperança daqueles que estão abatidos, enche-nos da presença viva do Teu Espírito Santo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe ricamente.